Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Astrologia Védica do Brasil, seu canal de astrologia védica no Brasil. Para você que é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like também. Deixe o seu comentário sobre quais conteúdos vocês querem que eu traga sobre astrologia védica. E hoje a gente vai falar sobre o ascendente em Gêmeos, esse signo tão curioso, tão jovem, que merece tanto da nossa atenção. Esse signo que é regido por Mercúrio, e Mercúrio rege o nosso intelecto. Vamos ver nesse vídeo como fica o ascendente em Gêmeos, como ficam as principais áreas desse ascendente e vamos analisar também como fica Mercúrio para esse ascendente em todas as casas. Como vocês sabem, eu sempre deixo anotado, eu escrevo antes de começar a falar com vocês, então eu sempre deixo anotado. E por isso vocês vão me ver sempre olhando para cá, para onde estão as minhas anotações, para eu lembrar o que eu tenho que falar, né? Como algumas pessoas aqui sabem, eu estou no Dasha de Saturno e uma das características do Dasha de Saturno é que a gente perde a memória. A gente fica um pouquinho ancião. Eu tô uma anciã agora, tenho que ficar sempre olhando as coisas que eu anoto. Gêmeos é um signo do elemento ar, ele é móvel, ele tem movimento e curiosidade. Tudo aquilo que é regido pelo elemento ar, tudo aquilo que tem o elemento ar, vamos imaginar que o ar, com vento, você não consegue controlar. Portanto, geralmente a mente dessa pessoa é uma mente muito movimentada, é uma mente que vai de um lado para o outro, assim como o vento. Já que Gêmeos também é um signo móvel, então isso dá mais agilidade e mais movimento ao pensamento dessa pessoa. E por que pensamento? Porque está no ascendente. O ascendente é a primeira casa, e uma das referências da primeira casa é que é a cabeça. Portanto, o que tem na sua cabeça? O seu cérebro, os seus pensamentos, as suas ideias, a sua mente. Mas a mente a gente analisa melhor, a mente no sentido de resposta emocional ao mundo, a gente analisa mais pela lua. O ascendente, ele é a cabeça, né? Ele é o que permeou o que permeia os seus pensamentos. Portanto, o ascendente em Gêmeos já sabemos que ele tem uma característica de movimento. Vamos ver como isso vai ficar, né? São pessoas que se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo. Curiosidade é o nome do ascendente em Gêmeos. Lembrando que a gente tem as 3 porções, que são os nakshatras, né? Que são os signos védicos. Tem uma pessoa aqui me ajudando também, então quando vocês me verem olhando para lá, é porque eu tô falando com essa pessoa. Tem os nakshatras, né? E para quem é um pouco mais leigo sobre os nakshatras, dentro de cada signo existem. Pega um signo, imagina que isso aqui é um signo, de uma ponta a outra. Divide isso por 3. Cada terço, cada porção é um signo védico, que nós chamamos de nakshatra. Por isso que é muito difícil uma pessoa que tem um ascendente em Gêmeos ser igual a outra pessoa que tem um ascendente em Gêmeos. Isso serve para todos os signos na astrologia védica. Isso porque ela vai ter uma natureza que vai ser influenciada por esse signo védico, por esse nakshatra. É absolutamente difícil uma pessoa ser igual a outra na astrologia védica, mas em linhas gerais, uma pessoa que tem um ascendente em Gêmeos, ela vai ter um comportamento muito parecido com esses temas que eu vou desenvolver aqui nesse vídeo. Mercúrio é quem rege Gêmeos e ele rege a energia masculina. Por isso são pessoas que racionalizam demais as suas emoções. São pessoas que vão racionalizar as suas emoções e vão racionalizar muito as coisas. São pessoas que vão procurar analisar as suas emoções e sabendo que Mercúrio, a natureza do planeta, Mercúrio é um planeta jovem, é um planeta que tem entre 15 e 19 anos, essa é a natureza dele. Então são pessoas que têm um pensamento bastante jovial também. São pessoas que têm uma aparência física, até porque o ascendente, ele também significa aparência física, são pessoas que têm uma aparência física mais jovem do que a sua idade. Eles ficam jovens por mais tempo. Isso porque eles assumem muito das características do regente do ascendente, né?
Esse ascendente, você que tem esse ascendente, pode ser muito focado naquilo que gosta. No entanto, o ponto aqui, o pulo do gato aqui, é que Mercúrio, Gêmeos, por ser regido pelo ar, ele tem uma curiosidade muito grande, ele vai de um assunto para o outro, ele foca, ele consegue focar, ele foca, enquanto ele tiver estímulo. Enquanto você tiver estímulo, você foca. Só que se uma coisa nova, mais interessante aparecer, você vai desviar a tua atenção para aquilo. Isso é da natureza de Mercúrio. Mercúrio é curioso, principalmente Gêmeos. Gêmeos é menos meticuloso. Ele é mais jovem, ele é mais artístico que Virgem, que são os dois signos regidos por Mercúrio. Então você fica um pouco menos analítico do que Virgem, mas você fica mais curioso, fica mais jovem, fica um pouquinho até imaturo, assim, muitas vezes demora um pouco mais para amadurecer. É característico do planeta, né, de Mercúrio. Então, o problema é que tudo desperta a sua atenção e, nesse sentido, você pode ir de um lado para o outro, se interessando frequentemente por temas diferentes e não terminando aquilo que começou. E tudo isso vai depender muito dos aspectos que esse Mercúrio está recebendo. Então, você tem o ascendente em Gêmeos. Quem rege Gêmeos é Mercúrio. Depende muito das influências que esse ascendente está recebendo e das influências que esse Mercúrio está recebendo. Você não vai analisar só o seu ascendente por si só. Tem uma série de outras coisas que você tem que analisar para determinar algo, né? Então, como que está esse Mercúrio no seu mapa? Você tem que ver isso também. Quais as influências que seu ascendente recebe? Se tiver, por exemplo, um aspecto de Saturno aqui, você é um pouco mais lento do que os demais ascendentes em Gêmeos. Você é mais estruturado, um pouco mais lento, um pouco menos artístico, um pouco mais maduro. Isso por conta da influência de Shani, de Saturno, que é mais maduro, ele é o ancião, né? Você precisa de constante estímulo para se manter preso em algo. E essa é uma outra característica do ascendente em Gêmeos, né? É como o ar. Você não consegue colocar o ar numa caixinha. Numa caixinha tem ar, mas você não prende o ar ali. Você pode fechar, lacrar, você não prende. São pessoas que não gostam de se sentir presas. São pessoas que precisam de liberdade. E liberdade, inclusive, para pensar, né? Liberdade para racionalizar, para analisar. Liberdade para ser artístico, de certa forma. Um ascendente em Gêmeos geralmente fala muito com as mãos, né? Porque Gêmeos é naturalmente a casa 3 representa as mãos. Então, geralmente são pessoas que fazem mímica, são pessoas que brincam bastante. Vocês têm essa jovialidade de Mercúrio mesmo, né? E a própria figura, o próprio símbolo aqui de Gêmeos não é dois gêmeos como todo mundo imagina, é um homem e uma mulher, é o equilíbrio ali, né? Existe um equilíbrio nisso tudo. Tudo, gente, tem um equilíbrio. Vamos imaginar que essa grande orquestra, que é a vida, está sendo regida por um grande maestro, né? A suprema personalidade de Deus está em tudo, está em todos. Então tudo está sendo, você é do jeito que você é porque você tem que ser, eu sou do jeito que eu sou porque eu tenho que ser, e por aí vai. Então, essa sua jovialidade, às vezes até um pouquinho de responsabilidade, é do jeito que tem que ser nessa encarnação. Por alguma razão que a astrologia védica nos elucida bastante, mas tem razões que a gente desconhece, né? Você precisa de constante estímulo para se manter preso em algo. E tem uma outra coisa que se fala muito que Libra, né, o ascendente em Libra é indeciso. Não é indeciso, é Gêmeos para a astrologia védica. Por quê? Porque Gêmeos ele tem essa natureza curiosa, ele vai de um assunto ao outro, ele demora para tomar decisões por conta da sua maturidade, que leva mais tempo para se fazer, para se concretizar, então ele acaba ficando muito indeciso. São muitas opções, essa é uma outra ideia também de ascendente em Gêmeos, né? É como se o mundo te oferecesse muitas opções, é tudo muito interessante. Então eu vou decidir pelo quê? O que vai realmente me prender? O que vai te prender é aquilo que te estimular por mais tempo. Então, se você estiver namorando com uma pessoa que tem ascendente em Gêmeos, essa pessoa precisa de estímulo. Peraí. Um dos seus aspectos mais fortes é o aprendizado. Aí que tá, né? Mercúrio, ele rege o intelecto da pessoa. Portanto, você tem uma capacidade
de aprender muito rápido, você aprende tudo muito rápido, né? E isso também vai depender muito de como está Mercúrio no seu mapa. Você gosta de informação e de conhecimento, busca informação, mais uma vez é curioso e quer sempre aprender mais. São pessoas geralmente multitask, né? Fazem muitas coisas ao mesmo tempo, são multitalentosas também. E é aquele tipo de pessoa que senta numa festa, você vê essa pessoa numa roda de amigos falando sobre todos os assuntos. Você pode até não aprofundar realmente em nenhum assunto, mas você consegue falar sobre tudo, nem que seja superficialmente. A astrologia védica, você consegue falar sobre a astrologia védica. Se aprofundar muito, você sai dessa rodinha e inventa uma outra. Mas acaba não aprofundando muito em nada, mas é uma pessoa que sabe de tudo um pouco, né? O seu ascendente é móvel, como a gente falou, é regido pelo elemento ar, e por isso a gente sabe que você não gosta de ser contido, de ficar preso, como a gente falou um pouquinho antes, né? Gosta de viajar porque tem uma relação com a casa 3. A casa 3 ela também fala de viagens mais em território nacional, mas a tua curiosidade aqui é o que te movimenta para conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, aquilo te estimula. Então são pessoas que trabalhariam muito bem na área de turismo. Eu conheço alguns comissários de voo que têm o ascendente em Gêmeos, porque precisa realmente desse estímulo de coisas novas, lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, para poder se manter estável. É engraçado que precisa do movimento para a estabilidade, né? Eu acho isso bem interessante. Uma das coisas mais positivas desse signo é a capacidade de olhar para os dois lados da mesma moeda. Você tem essa capacidade analítica, então você não é parcial nas suas decisões. Tá rolando uma briga entre seus amigos, você vai olhar para os dois lados, né? Você vai falar, pô, então você não devia ter feito isso. Por outro lado, isso deveria ser assim, assim, assim. Você tem essa capacidade de olhar assuntos sob perspectivas diferentes, né? Isso, mais uma vez, se deve à sua capacidade analítica e em dados momentos você consegue analisar muito bem as situações sem colocar tanto envolvimento emocional, né? Riqueza e família, né? Isso está associado, está relacionado à sua casa 2 e a família ela pode ganhar um destaque especial para você que tem um ascendente em Câncer. Existe uma boa conexão com a família, uma boa conexão emocional, isso porque na sua casa 2 você tem Câncer. No entanto, quem rege Câncer é a Lua, a gente tem sempre que observar como tá a Lua no mapa, né? Dependendo de como ela tiver, esses laços são um pouco mais estreitos ou esses laços são um pouco mais estremecidos. O fato é que emoção existe. No que diz respeito à sua família e acúmulo de recursos, tem emoção. Isso porque você não precisa da segurança que Touro precisa, mas você tem uma conexão com aquilo que você conquista. Tem pessoas que são absolutamente desapegadas. Você tem conexão com aquilo que você conquista. Recursos, finanças, elas exercem uma influência sobre a sua personalidade. Aquilo você quer estar seguro de alguma forma, né? E tem essa conexão emocional com a sua família. Tem uma boa comunicação com a mãe exerce um papel importante na sua vida e ela poderia até influenciar a forma como você ganha dinheiro, né? A Lua também tem as suas fases, como a gente sabe, né? De um modo mais grosseiro, crescente e minguante. Portanto, as suas fases de acúmulo de recursos, as suas fontes de recurso, elas podem sofrer aqui alguma instabilidade também. Isso por conta da Lua, né? Como você tem Câncer na sua casa 2, aqui você pode ter alguma instabilidade, né? A sua casa 2 mostra uma forte conexão com a mãe, que pode ter sido um fator decisivo para você escolher a sua carreira ou a sua fonte de recursos, né? Isso porque o ascendente em Gêmeos muitas vezes precisa proteger os seus familiares e se proteger financeiramente também. Vamos lembrar aqui que a Lua é Chandra. Chandra é pai de Mercúrio. Por isso, ainda que exista uma distância emocional entre você e a sua mãe, vai sempre ter algum tipo de conexão mais profunda. Isso porque Mercúrio, ele não se dá bem com Chandra, ele não se dá bem com a Lua, mas eles têm o mesmo DNA.
E isso pesa na sua natureza. Você tem uma natureza muito parecida com a sua mãe, embora muitas vezes você possa até rejeitar isso, mas tem realmente aspectos do teu DNA que falam muito, muito, muito alto na tua vida, né? Ainda a sua terra natal, numa análise mais rápida, poderia ser melhor para você, para obtenção de recursos, até do que outros países, tá? Isso novamente vai depender de uma série de outros fatores. E lembrando aqui, gente, que para você analisar isso minuciosamente, que depende de uma série de aspectos, e é como eu sempre falo, o mapa natal, o mapa astral, ele é como a sua impressão digital no mundo. Eu tenho um amigo que é Swami, que é monge, e ele fala assim para mim: Vivi, ser astrólogo é conhecer a mente de Deus. Eu vou um pouco mais longe. Ter o seu mapa astrológico é conhecer a mente de Deus a respeito de você. O que Deus planejou para você nessa vida. Isso é conhecer o seu mapa, né? Por isso que depende de uma série de coisas, porque eu nunca fiz, nos mais de 2.000 atendimentos que eu já fiz até hoje, eu nunca peguei um mapa sequer parecido com o outro. Só uma vez, de uma mãe e de uma filha, é que eu acabei, eles eram assim, relativamente parecidos, mas é uma impressão digital, nunca nenhum vai ser igual ao outro, por isso que você precisa conhecer melhor a mente de Deus sobre a tua vida, o que Deus pensava a teu respeito para você nessa encarnação. E para agendar uma consulta comigo, você pode ir lá no meu Instagram, que é @Astrologia Védica do Brasil, ou você pode acessar a minha agenda virtual. Na minha agenda virtual, gente, tem 5 tipos de serviço, e você clica ali em Agende Agora e seleciona o tipo de serviço que vai te dar detalhes do que você vai receber e os valores também, e a minha agenda, né? Você vai saber quais os horários que eu tenho disponíveis para você também conciliar com a tua disponibilidade. Ali vai falar sobre formas de pagamento, fala tudo, tá? Então, é www.minhaagendavirtual.com.br/astrologia védica, tá? A sua casa 3 tem leão, por isso mostra aqui na sua casa 3, o que é leão? Leão é regido pelo sol. Então, o que é o sol? É o centro, é o centro vital, né? Então, essa é uma das áreas que recebe maior incidência solar, mais luz na sua vida. É a sua luz, a tua casa 3, é onde você poderia ganhar reconhecimento. Aonde? Escrita,